Esse vídeo é pra você, mestre de RPG, que, bom, não consegue fazer seus projetos ir pra frente, que tá sempre tentando e simplesmente não consegue organizar, cancela um projeto e começa outro, começa a sentir que não quer narrar mais esse RPG, e aí você simplesmente larga ele, desiste e fala pros jogadores: ó, pra mim não dá, eu não vou continuar narrando esse RPG não, a gente teve 8 sessões, ia ter umas 10, mas eu não consigo não consegui fazer. E aí, 2 semanas depois, você já volta: ó, consegui fazer um novo projeto aqui, gente, vamos jogar tal coisa, agora a gente vai largar D&D e aí a gente vai pra outro projeto, e você falha de novo, você não consegue. Você começa a narrar 3 RPGs por semana, depois acaba com um, acaba com outro, e simplesmente não consegue fazer algo. Eu vim dar algumas dicas de alguém que fez tudo isso que tá falando. Eu literalmente já cancelei projetos, eu já criei RPGs que só chegaram na metade, eu já fiz tudo isso, ok? Então, eu acho que eu consigo ajudar vocês falando onde eu acho que eu errei e o que eu acho que eu posso mudar. E o que eu posso ensinar pra vocês pra mudar também. Dando um pouquinho aqui de contexto até inicial, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o senador, para mais um vídeo. Faço vídeo de RPG aqui direto, falando sobre vários assuntos, seja sobre um sistema específico, seja sobre uma notícia, seja sobre uma polêmica ou dicas de mestre. E, bom, algumas coisas que eu já cancelei. Eu já fiz um RPG de Avatar, que era A Lenda Perdida. A primeira temporada, ela tecnicamente falando terminou, ela tá aqui no canal. Tecnicamente falando porque ia ter um pouquinho mais de coisa e eu acabei cortando. Na época que eu fiz esse RPG, eu queria dividir ela em vários livros, né? Seria igual o Avatar, né? Ela ia ter 4 livros, onde cada um dos livros falaria sobre algo. Ou seja, eu fiz 4 temporadas, né? Na minha cabeça eu tinha pensado em 4 temporadas para esse RPG. Eu tive alguns problemas na época, foi uma época que eu passei por muitas coisas por causa de um cachorro meu que tava doente e tal. Mas isso não é a justificativa do porquê ele acabou, porque depois que tudo se resolveu eu nunca voltei com ele. Porque eu dificultei demais a minha vida, por exemplo. Eu criei 4 temporadas com jogadores diferentes que eu não conheço tão bem, alguns outros eu tava conhecendo, outros eram do meu ciclo social, então meio que isso também me dificultou. Mas, só dando um exemplo, esse foi um RPG que eu cancelei. Teve outros, eu já fiz um RPG de Mutantes Ano Zero, apocalíptico, do jeito básico do Mutante Ano Zero. E, bom, a gente levou ele até onde deu, mas depois a gente começou a botar outros RPGs por cima. Ah, vamos voltar com o nosso RPG de super-heróis? Vamos. Então vamos cancelar ele. Por enquanto não joga. A gente pausa esse RPG e daqui a uns anos a gente volta. A gente retorna, faz 2 sessões e para de novo. Porque a gente não... Eu, pelo menos, não tava sentindo como que eu ia levar essa história pra frente. Eu simplesmente falei: cara, eu não criei praticamente nada. Eu sei o que eu posso fazer de vilão, mas eu não entendi pra onde eu queria levar os jogadores, por exemplo. Não sei. E outras coisas que eu decidi mais cancelar o futuro delas, ok? Meu RPG de Star Wars, por exemplo, não é falando que não vai ter, mas ele foi pensado como sendo um RPG que eu poderia fazer em 3 temporadas. E hoje em dia eu já falei: pô, a gente vai acabar em uma temporada só. Eu não quero deixar RPG e ficar falando que vai ter temporada e daqui a 2 anos eu não ter feito essa temporada e não querer fazer. O RPG de Final Fantasy eu já fiz diferente. Eu tinha prometido para os jogadores que não terminaria falando que vai ter uma próxima temporada, e eu terminei falando que teria uma próxima temporada, e eu tenho medo de nunca mais voltar com essa temporada, por exemplo. Ou seja, são erros que eu cometi e eu continuo cometendo. E hoje eu quero ajudar vocês que tiveram esses problemas também, de cancelar, de mudar. A mudar é uma palavra que eu não gosto, mas mudar o seu mindset de RPG. Que é tentar organizar melhor essas coisas, pensar um pouco antes de fazer uma campanha e até desistir de algumas campanhas, porque você tem tempo para realizar ela. Você tem muito tempo pela frente para poder mexer com essas coisas. E se você tem uma campanha acontecendo agora, você não precisa estar se preocupando com outras 10 campanhas que você quer fazer, ok? Então, eu vim trazer algumas dicas aqui nesse dia de hoje. E já vou até dar o spoiler de uma, que é montar um calendário. Mas agora nessa telinha aqui, só queria lembrar vocês que nós temos um cupom para quem quiser comprar qualquer RPG na Jumbo Editora. O cupom é SCARAB, ok? Aqui do lado nós temos o nosso Live Pix, onde você pode ajudar para contribuir com a meta da segunda fase para a gente criar um estúdio de RPG aqui na minha casa. Eu quero criar um estúdio, chamar as pessoas e jogar no presencial, ok? E vamos lá, primeira coisa que já tá aparecendo aí na tela.
é um calendário. O calendário tá me ajudando demais a montar os meus RPGs, a pensar um pouco mais antes de eu começar a fazer algo e me preocupar com o futuro. Eu sou uma pessoa que bebe de RPG, eu literalmente respiro RPG. Se você é alguém que joga de vez em quando, você não vai precisar montar necessariamente um calendário como o meu, todo cheio de RPGs. Você pode fazer um calendário um pouco menor ali. Mas eu acho interessante fazer um calendário. Por quê? Vamos lá. Puxando aqui pro meu calendário, eu tenho campanhas aqui como Psicomania, que é esta de rosa aqui, onde eu já defini ali. O RPG vai ter por volta de 6 sessões. Eu sei, tem mestres que não gostam de definir quantas sessões vai ser o seu RPG. Fala, não, meu RPG é totalmente livre, pode ter 10 sessões ou pode ter 2 sessões. Gente, não botem isso na cabeça de vocês, de que, ai, meu RPG eu não vou conseguir fazer. Você tem que ter uma média. Você tem que ter uma média de quanto tempo o seu RPG dura. É impossível você ficar com esse papo de que ele pode ter centenas ou não. Você, como mestre, por mais que deixe o seu mundo livre, tem as coisas preparadas. O que você preparou para a sessão. Ah, eu tenho um monstro aqui guardado, eu tenho tal coisa guardada que eu posso usar em tal sessão. Lógico que o RPG pode ter uma sessão a mais, 2 sessões a mais, mas normalmente o quanto você pensa de sessão é o quanto você pensa que vai ter. A não ser se é longo mesmo. Por exemplo, Final Fantasy, eu tinha dado uma liga ali para os jogadores que teria umas 35 sessões. No final teve 42. Mas assim, para um RPG de 35 sessões na minha cabeça, ele ainda estava perto dos limites. Ter 42 ainda é perto do limite. É nada mais ou menos do que 7 a mais do que eu pensei. Então não é tanta coisa diferente. Psicomania, eu já falei para os jogadores, ele pode ter de 5 a 6 sessões. Então eu já deixei aqui marcado quais são os dias que eu comecei, quais são os dias que teve Psicomania, que é uma RPG que está sendo feito ao vivo aí no canal, vocês podem entrar na aba, e quais são os dias que eu ainda acho que vai ter sessão, ok? Que eu acho que vai ter dia 13, dia 20 e dia 27 já é o dia 6. Já é o dia que pode não acontecer, pode ser que não tenha dia 27, mas eu já deixei uma média ali para se algo ocorrer e eu precisar fazer um RPG nesse dia. Se não precisar fazer, sem problema, gente. A gente não vai morrer se passar um dia sem RPG, ok? A gente pode ficar mal, mas morrer não vai. E outras coisas aqui é que Psicomania, ele tá rolando em paralelo com o meu RPG de Star Wars, ok? Que lança no meu canal secundário, Explorer Clan. E lá, eu faço esses RPG, eu comecei a fazer esse RPG de 15 em 15 dias. Então tá, já eu vou pra esse lado do RPG de 15 em 15 dias, mas só pra falar que eu estou narrando 2 RPGs em paralelo por semana, ok? Se vocês verem aqui, ó, esse em laranja é Final Fantasy. Então, no dia da segunda sessão, de Final Fantasy não, de Star Wars. No dia da segunda sessão, eu tive, de Psicomania, eu tive um Star Wars na mesma semana e assim por diante. Eu não recomendo vocês narrarem 2 RPGs por semana, porque isso faz com que um deles você se dedique mais do que o outro. Você nunca vai se dedicar igual para os 2 RPGs. Então é muito melhor que você crie um RPG por semana, ok? Tanto que, se vocês verem aqui, para o último episódio, o suposto último episódio de Psicomania, eu decidi não colocar um episódio de Star Wars. Porque eu sei que eu vou me dedicar mais pro episódio final do que para um episódio qualquer do outro RPG. Então é melhor eu não colocar, ok? Esse em vermelho eu não posso contar o que é, mas não é um RPG narrado por mim. Se liguem aí que 12 de março tem novidades, mas não é um RPG narrado por mim, então eu vou tirar aqui da minha lista. Minha lista de RPGs agora, elas continua sendo uma vez por semana RPGs diferentes. O RPG amarelo é um, o RPG preto é outro. Eu não vou ficar falando do que é cada um, ok? Mas você vai fazendo esse calendário e isso vai te ajudar demais como mestre a saber o que você vai narrar esse ano. Para que você não comece, sei lá, a assistir um filme de Kung Fu Panda e do nada fala assim: eu quero narrar um RPG de Kung Fu Panda agora, pra hoje. E você começa a mexer em tudo que você pensou pra esse ano. Você começa a cancelar RPG. Você começa a ver o RPG que você tá jogando agora e falando que não quer jogar ele mais. Você começa a largar ele e começa a escrever diversas coisas pro seu RPG de Kung Fu Panda, por exemplo. Não faça isso.
guarda uma listinha de os RPGs que eu ainda quero narrar. E você faz uma lista. Eu tenho uma lista dessas. Eu tenho RPGs que eu quero narrar. Então eu coloquei ali, por exemplo, uns outros sistemas que eu acho que eu gosto, alguns RPGs que eu quero testar. E eu fui só escrevendo. E se eu tiver alguma ideia já, eu quero fazer um RPG de Kung Fu Panda onde o vilão é um cervo. Você anota lá, ideia de RPG Kung Fu Panda, vilão cervo. E você deixa isso guardado para quando você for criar um novo calendário anual ou mensal de RPG, você colocar esse seu RPG na lista. Se você faz desse jeito, você cria, novamente, uma palavra que eu não gosto, um mindset da sua cabeça de que você não vai ser o emocionado, aquele cara que do nada vai cancelar todos os RPGs que você tem para colocar um novo RPG na lista. Não, você pode organizar, você tem que manter ali um dia fixo. Não façam RPGs, agora falando um pouco de dia, né? Então, só finalizamos a história sobre você ser o emocionado. Então, guarda as ideias que você tem, todas em um papel, porque daqui a 2 anos pode ser que você nem queira mais narrar. Então, pensa bem antes de colocar algo na sua lista de RPGs do ano, ok? Então, o emocionado acabou. Indo agora para a pessoa que quer narrar RPG e que tem dia livre ou não. Se você tem dias livres na sua semana, toda noite eu tô livre, não inventa de falar, eu vou fazer um RPG que acontece quando der. Eu tenho minha semana toda livre, meus jogadores nem sempre estão livres, então vamos fazer assim, jogadores, todo dia eu vou mandar uma mensagem aqui no grupo e falar, de 2 horas tem RPG. Alguém não pode? E aí um cancela, o outro fala que pode, depois o outro fala que não pode. Aí eu falo, então vai ser às 6 horas. Todo mundo concorda que vai, chega às 6 horas, um jogador teve um problema. Não, tive que fazer uma coisa aqui, desculpa gente, não vai ter. Gente, vocês têm que entender que isso não é muito legal de ser feito. Por quê? Quando você faz dessa forma, você, primeiro como mestre, acaba se esforçando demais porque você tem que fazer o RPG para que ele possa ser produzido todos os dias na semana. Então você vai correr para, eu preciso preparar coisa na segunda, principalmente se é um RPG com mapa. Tenho que preparar mapa para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta. Aí às vezes você joga na segunda, não tem o mapa de terça pronto, ou você corre para fazer, ou você fala, terça eu não vou poder, gente, porque não tá tudo pronto. E assim você cria uma confusão. É o RPG, joga quando quer, se joga quando quer, ele não ocorre. Eu tô passando por isso no momento, tem um amigo meu que resolveu fazer um RPG joga quando quer, e simplesmente já faz 1 mês e pouco que a gente não joga esse RPG. Por quê? Não dá certo. Às vezes ele não chama porque ele não pode, às vezes ele chama e outro jogador cancela, às vezes ele chama e a gente vai ser um jogador. Então, é melhor você colocar um dia na semana, onde todo mundo do seu RPG vai sempre tentar deixar esse dia livre. Cara, eu vou deixar o dia da sexta noite livre pro Pedro fazer o RPG dele. Então, se, por exemplo, me chamam pra uma festa, eu vou falar, gente, eu posso ir, só não na sexta. Você cria nos jogadores a questão de que eles nunca vão ficar marcando coisa pro dia. Às vezes, coisas vão acontecer. Um aniversário da família que realmente não tem como mudar de lugar. Então ele vai acontecer no dia do seu RPG. Mas é um dia só sem RPG. Não é uma semana inteira, onde vocês poderiam ter 5 ou até 7 RPGs. E no final vocês tiveram 1 ou nem tiveram. Quando vocês colocam dessa forma, uma vez por semana, em um dia específico, as coisas se encaixam melhor, ok? Porque quando você coloca também na semana inteira, né? Tipo, pode ser qualquer dia de semana, as pessoas não vão ter problema em, vou desmarcar o compromisso que eu tenho hoje na terça, porque vai ter RPG do Pedro. Porque pode ser que outra pessoa cancele. Por que ele vai desmarcar? E Pedro é só um nome suposto aqui, gente. Então, vocês como mestre, não arranjem esse problema pra vida de vocês, de falar, todos os dias eu vou narrar um RPG. Vou narrar aqui no dia 18, no dia 19, no dia 20, 21, 22, 23, 24. Vou narrar todos esses dias. Se der, eu tenho coisa pra fazer, e se não der, não deu. Não, gente. Marca um dia, fala com seus jogadores e vamos tentar fazer nesse dia só. Outra dica que eu acho importante passar pra vocês é que eu já cometi o erro do famoso RPG a cada 15 dias. Se você faz RPGs dessa forma a cada 15 dias, você tem que se dedicar bastante para que não ocorra alguns problemas.
Eu tive isso com o meu RPG de Star Wars. Eu deixei ele não só de 15 em 15 dias, mas fiquei intercalando ele com outro RPG. Só tô dando um exemplo aqui na tela pra vocês, tá? Bagunçando aqui as coisas no meu calendário, mas depois eu salvo. Eu fiquei intercalando RPG no meio. Então era o quê? Tinha um RPG aqui, que no caso é o RPG de Star Wars, que acontecia a cada 15 dias. E na outra semana, em vez de acontecer o de Star Wars, acontecia o de super-heróis. Depois o de Star Wars, depois de super-heróis. Depois de Star Wars, depois de super-heróis. Depois de Star Wars, depois de super-heróis. Primeiro, isso é horrível pra sua cabeça. Quando você começa a criar uma história, fazer uma música, pensar em qualquer coisa, você não vai conseguir fazer algo pela metade, se dedicar a fazer outra coisa pela metade, depois outro pedaço daquilo metade que você tinha deixado pra trás, depois aquele outro projeto, aí você simplesmente se embanana. Você não consegue se dedicar a nenhum deles dessa forma, você não vai conseguir criar algo interessante, uma história que siga continuamente com esses RPGs, porque toda vez ele tá sendo quebrado. De semana em semana você muda a narrativa, seus players não vão conseguir 100% ficar se lembrando o que aconteceu há 14 dias atrás pra sessão de hoje, né? Então vamos lá, gente. Sessão de hoje. Mestre, como que terminou a sessão passada mesmo? Gente, isso é um erro. E quando você intercala, além disso, você acontece uma coisa. E se um RPG tiver melhor que o outro? E se você estiver gostando mais do RPG de um do que de outro e você não começa a fazer as coisas pro outro? Então tô aqui na semana que eu vou narrar meu RPG de Star Wars, eu começo a fazer coisas pro RPG de Star Wars, completo toda a sessão 3 do RPG, fica linda, eu faço a sessão, eu adoro ela. Começa a nova semana e eu falo, nossa, a sessão de Star Wars foi tão boa que eu vou começar a escrever a sessão 4. Eu vou começar a escrever a sessão 4. Passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. E aí chega no dia da sua outra campanha. Só que nessa semana você só escreveu coisa da campanha que você mais está gostando no momento. Que nesse exemplo aqui seria de Star Wars, não de super-heróis. Isso é um problema. E aí, quando você chegar no dia, você vai correr todo esbambacado, não vai conseguir fazer uma sessão que te agrade. Pode até te agradar, mas não vai ser tão legal. E aí você vai repetir o mesmo erro. Você vai se concentrar em uma só campanha, em vez de se concentrar nas duas. Não tenta fazer duas campanhas intercalando, ok? Isso, pelo menos pra mim, não acho que foi saudável. E eu não gostaria de realizar isso novamente. Então eu passaria isso pra vocês. Não façam esse erro. RPG a 15 dias, eu acho que também não funciona muito bem, ok? Mesmo se você não intercalar, porque pode acontecer alguns probleminhas. Vamos falar aqui que dia 4 vocês jogaram o RPG. Deixa eu marcar com verde aqui, uma coloração verde. Não tô conseguindo marcar. Vamos lá. Conseguimos jogar aqui no dia 4. Dia 11 não teve, dia 18 um jogador cancelou. E agora? A sessão vai ser dia 25 ou ela vai ser dia 2, que seria o combinado? Isso gera muito problema. Ah, vamos fazer dia 25. Ok. Vamos fazer dia 25. E agora você cagou todo o seu calendário. Você vai fazer isso aqui com o seu calendário agora, né? Tecnicamente falando. Agora você vai ter que mover ele dessa forma aqui que eu fiz, gente. Porque você vai ter que novamente reintercalar os seus RPGs. Então vamos lá, pronto. Não aconteceu dia 6, fizemos dia 25, teve dia 25. Não tem dia 2, porque dia 2 não é dia do RPG. Dia 9 não teve. Vamos fazer dia 16? Vamos fazer dia 16. Vou puxar aqui, vamos lá, vamos fazer dia 16? Bora, vai dar certo, vai dar certo. Quando chegar dia 16, gente, se vocês não tiverem a sessão, quebrou tudo, acabou. Nossa, vocês desgraçaram tudo, porque ó, se não tiver, vocês ficaram 2 semanas sem jogar e ainda não vão ter 3 semanas sem jogar. Aí vocês vão jogar na 4ª semana. Então, ó, se aqui não tivesse, ó, ó, não teve, ok? Vocês tiveram no dia 25, não tiveram 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Vocês agora vão ter só na 4ª semana. Jogadores 21 dias sem verem os seus personagens. Isso não dá certo. O jogador fica tanto tempo afastado do personagem, ele nem lembra como ele age quando ele tá com esse personagem. Porque as coisas mudam, você passa o tempo, você esquece e tal. Se teve dia 16, de boa, também é um problema. Passaram 14 dias sem RPG.
e em 2 meses você fez 3 sessões. Não dá certo mexer dessa forma. É muito melhor você fazer um RPG toda semana, e se não tem uma semana, sem problemas, a gente faz na outra. Se não teve outra semana, tá bom, vai acontecer o mesmo efeito que eu tô trazendo aqui, mas com menos frequência ele vai ocorrer. Você não vai ficar sempre 14 dias sem jogar, você pode ficar 7 dias sem jogar a sessão, mas 14 vai ser bem raro. Então, ou 21 quase impossível. Você não faça isso de ficar fazendo RPG a cada 15 dias, porque eu, pelo menos, não vejo que isso é produtivo. Se for com pessoas muito próximas a você, melhor. E aí, uma última coisa que eu queria falar sobre mudar seu mindset, como tornar os seus RPGs mais fáceis de serem feitos, sem problematizar demais pra você, sem complicar sua vida e tudo mais. Você pode tentar fazer RPGs com pessoas que você conhece, com pessoas que vocês são próximos, porque esses jogadores, eles podem sumir. Se eu faço um RPG de 2 temporadas, pode ser que de uma temporada pra outra, eu já tô há 2 anos sem falar com essa pessoa. Eu vou mandar mensagem agora pra essa pessoa, tentar procurar um dia na semana onde ela consiga jogar o RPG pra jogar. É melhor não. Joga com teus amigos, com as pessoas que você mais é próxima. Se você não tem pessoas próximas que jogam RPG, então o jeito é você se tornar amigo das pessoas que você vai jogar. Então, ou você tem amigos, ou você cria amigos, ok? Bom, é isso sobre a parte dos amigos. É bem curto só pra falar isso. Ou você cria amigos, ou você tem amigos. E por fim, eu só queria falar, não dividam RPGs em temporadas. Tentem fazer algo fechado, que pode ser continuado se você gostar, se você desejar, daqui a 1 ano, 2 anos, se você tiver interesse e se os jogadores ainda tiverem interesses, mas não fiquem picotando o seu RPG. Um exemplo é o Ordem Paranormal do Selbit. Ele começou a picotar o RPG em várias temporadas, todas conectadas com muitos problemas, e tem jogadores da primeira temporada, da segunda temporada, da terceira que não vão estar na quarta, tem jogadores que não vão estar na quinta, tem jogadores que eram importantes e não vão estar mais. Não fiquem fazendo isso de mandar cada vez mais uma ideia de um RPG super gigante dividido em centenas de temporadas, porque isso vai dar errado. Essas eram minhas dicas que eu queria dar pra você, falar sobre mais uma dica de mestre, de como preparar o seu ano de RPG, como não cometer alguns erros durante a criação do seu calendário ou da sua agenda de RPG, chamem como preferir. Pode ser que só tenha 2 RPGs no seu ano? Pode, mas organiza num calendário, eu acho melhor. E é melhor pros jogadores também, porque aí os jogadores já podem falar, dia tal já aviso que é aniversário da minha mãe, por exemplo. Aí o cara já marca aqui, ó, esse dia aqui não pode, esse dia aqui você já marca que não pode. Aniversário de não sei quem. Natal, a gente sai no Natal. O Natal não tem nada aqui, mas vamos falar, dia 16 tem algum evento, dia assim. Você já pode ir eliminando os dias sem que você seja pego de surpresa. Você se dedica a um RPG só. E eu também considero você sempre fazer aqui, ó, entre um RPG e outro, deixa de 1 a 2 semanas sem RPG, para que você possa fazer a construção do seu novo RPG e você possa se dedicar para fazer o RPG da melhor forma possível, do que tentar ganhar na quantidade. Em vez de fazer 3 RPGs na semana com qualidade duvidosa, você pode fazer um RPG na semana, ou um RPG por mês, ou um RPG... isso não tô falando de sessão necessariamente, tô falando de RPG em si, né, de campanha. Ou 2 campanhas ao ano, 3 campanhas ao ano, em vez de você tentar rushar e fazer algo mal feito. Então, também tem isso que eu queria falar pra vocês. Muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo, espero ter ajudado de certa forma. Me desculpem pelo vídeo ser bagunçado, eu não uso roteiro. Então é isso aqui que eu falou com vocês, foi o Lúcio Senador, e fui.